Do zero e passo a passo, de forma 100% gratuita, vamos aprender como fazer uma planilha de entradas e saídas no Excel com gráficos, com análises, para você poder ver o que está entrando, o que está sobrando, por categoria, o que entra, o que sai, e além disso tem um filtro dinâmico, para você poder filtrar e ver apenas o mês que você quiser, janeiro, fevereiro, março e assim vai. Então sim, pessoal, de forma 100% gratuita, nós juntos vamos fazer essa planilha aqui no Excel. E assim você vai poder controlar tudo que entra e tudo que sai da sua conta, além de aprender Excel. Aqui a gente escolhe a categoria, a data de entrada e de saída, a forma de pagamento, Pix, boleto, cartão, coloca o valor e automaticamente, a partir do valor, o Excel já entende que se for um valor positivo, exemplo, R$100, é uma entrada, então fica de verde. Se for um valor negativo, exemplo, menos R$50, enter, já fica de vermelho porque é uma saída. Então a gente tem esse visual bem interessante, verde e vermelho, para você bater o olho e saber o que entrou e o que saiu da sua conta. Então vamos juntos, eu e você, fazer passo a passo essa planilha. Porém, se você não quer fazer a planilha, você só quer a planilha logo, quer baixar, quer usar, eu vou deixar o link da planilha na descrição para você clicar e poder adquirir a planilha. Porém, você também pode fazer junto comigo ou você pode adquirir a planilha. É você que escolhe, mas de qualquer forma, vamos lá começar agora a fazer essa planilha aqui. Vamos começar com a planilha onde vamos anotar as entradas e saídas de dinheiro. E a primeira informação que eu acho muito importante começar é com a data, porque a partir da data a gente vai definir quando entrou ou saiu o dinheiro. Depois da data podemos ter o mês e o ano, que são informações complementares. Exemplo, no dia 1/1/2027, enter. Entrou dinheiro na minha conta, então já registrei a data. Mas tem um detalhe, eu preciso também saber o mês e o ano dessa data que eu digitei. Mas por quê? Porque lá na hora que a gente for fazer o relatório, o dashboard, o painel com os gráficos, ter o mês e o ano ajuda muito. Porque assim a gente consegue filtrar a nossa análise, os nossos gráficos, por mês e por ano. Você não vai precisar ver tudo, você pode ver só o que você quiser, só janeiro, só fevereiro, só 2026, só 2027. Isso ajuda muito, porque assim você consegue usar a planilha de modo vitalício. Como que a gente faz para retornar o mês a partir de uma data digitada? Vamos deixar isso automático. Não é você que vai fazer, é o próprio Excel. Então, igual, mês, olha a fórmula que eu vou usar e cuidado, pessoal. Mês tem acento. Então, coloca o acento para você achar a fórmula. Igual mês, clica duas vezes, 1, 2 para selecionar. E então vamos clicar na data aqui da esquerda. Enter. Retornou o mês, ó. Então, 1/1 de 2027 é mês 1. É isso aí, perfeito. E o ano? A gente usa uma fórmula parecida. Igual, ano, clica duas vezes para selecionar, 1, 2, e clica na data que tem aqui do lado. E dá um Enter. Agora, se eu mudar a data, colocar exemplo, 15/7/2020, enter, ele atualiza tanto o mês quanto o ano. Então essas duas colunas aqui são automáticas. Mas deixa eu voltar para 2027. E pensando nisso, como mês e ano é automático, podemos inclusive na página inicial colocar uma corzinha diferente. Talvez um cinza, porque assim a gente sabe que não é para preencher essa coluna, ela é automática. Outra informação que é muito importante, pessoal, a gente tem a categoria de entrada ou a categoria de saída. E nesse caso de categoria, é você mesmo que pode cadastrar as informações que são importantes para você. Como que você pode fazer isso? Vem aqui no rodapé do Excel e clica no botãozinho de mais para adicionar uma nova aba. Inclusive essa nova aba, você pode clicar nela, clica, segura e arrasta aqui para a esquerda, para ela ficar lá no começo. Botão direito em cima dela e a gente pode clicar em renomear. Eu vou chamar essa aba de lista, enter. E é aqui que eu vou escrever todas as opções que eu tenho de categoria e também forma de pagamento que a gente vai usar. Então já deixa eu escrever categoria, pula uma coluna e forma de pagamento. Enter. Vamos lá começar com categoria. Digamos, uma categoria que eu tenho de entrada e saída pode ser salário. Primeira categoria. Outra categoria que eu posso ter é gasto com saúde, convênio, etc. Moradia, aluguel e coisas nesse sentido. Também dá para a gente ter gastos com alimentação. Então aqui você vai cadastrando as categorias que você tem de entrada ou de saída de dinheiro, combustível, carro, enfim, você vai pensando na sua cabeça e vê o que você acha que fica bom para você. Outras ideias e sugestões para você, talvez seria venda de alguma coisa, e assim vai. Então você pode cadastrar categorias grandes. E em forma de pagamento, você também pode colocar algumas formas de pagamento que você usa, como Pix, boleto, dinheiro, débito, e assim vai. Então você vai cadastrando aqui uma lista de categorias e formas de pagamento. Agora, deixa eu aumentar um pouco o tamanho dessa coluna, clico na divisão de B com C e arrasto para a direita. Porque assim eu consigo aumentar bem o tamanho da coluna e fica mais fácil de ver as informações. Categoria ou título. Então aqui na página inicial eu vou colocar com uma corzinha diferente. Pode ser um azul escuro com fundo branco. E forma de pagamento eu posso fazer a mesma coisa.
Agora, pessoal, tudo que está aqui dentro da categoria, eu vou transformar numa lista. E só para a gente ter certeza do tamanho da nossa lista, eu vou clicar, segurar e arrastar, até em algumas células vazias, porque vai que depois eu quero transformar e usar todo este intervalo como lista. Então já seleciono um pedaço maior. Agora aqui na página inicial eu clico em bordas, todas as bordas. E forma de pagamento posso fazer algo parecido. Mas não precisa de tantas linhas, porque forma de pagamento, aqui pelo menos eu não vou usar tantas opções assim. Então a gente vai transformar agora todas as categorias que eu coloquei aqui, e também as formas de pagamento, como uma lista para que a gente possa selecionar na nossa planilha. Como que a gente faz isso? Categoria, clica nessa célula, logo abaixo da categoria, do cabeçalho. E aqui em dados, você vem em validação de dados. Agora, ao invés de usar qualquer valor, você clica e troca para lista. Só que ao invés de você mesmo escrever cada opção que você quer na sua lista, você vai clicar nessa setinha para cima, que estava aparecendo, ó, essa setinha para cima. Vem na aba que você fez, lista, e seleciona todas as opções, as categorias que você colocou, até a última linha. Sim, até a linha vazia. Por quê? Porque você selecionando todo esse intervalo, no futuro, quando você colocar outras novas categorias, elas já vão aparecer para você. Então já fica tudo selecionado. Setinha para baixo, ok, pronto. Agora, ao invés de eu ter que ficar lembrando, digitando, etc., cada categoria, eu clico na setinha e já escolho a categoria que faz sentido para mim, ó. Salário, saúde, e assim vai. Fica bem mais fácil de selecionar. Eu posso aumentar, pessoal, inclusive a coluna A um pouco e também a coluna D, categoria. Depois da categoria, a gente vai ter uma descrição. A descrição é opcional. Você não precisa ficar preenchendo toda hora. Pode ser algo opcional. Exemplo, salário. Você vem aqui e escreve alguma observação, como salário do mês de janeiro. Exemplo, né? Agora, na próxima coluna, a gente vai ter algo muito importante. Forma de pagamento. Para você lembrar como que foi feito esse pagamento. E mais uma vez, forma de pagamento, igual fizemos com a categoria, a gente pode ter uma lista. Só que o legal é que a lista já está pronta. É só selecionar e colocar ela aqui dentro. Como que faz isso? Dados, já fizemos, né? Validação de dados, qualquer valor troca para lista. Clica na setinha para cima, vem aqui na primeira aba do Excel, lista. E então seleciona tudo que tem dentro da forma de pagamento. Setinha para baixo e clica no OK. Agora a gente consegue selecionar facilmente uma opção para ser considerada como forma de pagamento. Então, digamos que o salário meu eu recebi através de Pix. Então, eu seleciono essa opção. Agora, na próxima coluna, pessoal, a gente vai ter o valor. Isso é muito importante, né? Só que o valor, cuidado. Aqui muita gente acaba errando e é importante prestar atenção nessa informação do valor. Por quê? A gente pode ter um valor positivo ou um valor negativo. Exemplo, mais R$1.000 ou menos R$1.000. Então, o sinalzinho, o símbolo de mais ou menos importa nesse caso. Pelo menos nessa planilha que eu estou fazendo. Porque é o símbolo que vai te dizer o que entrou ou o que saiu da sua conta. Se está entrando na sua conta, me diz aí, o que você acha? É um sinal positivo ou negativo? Positivo. Por quê? É um sinal positivo porque está entrando dinheiro. Então está somando, está aumentando o valor que entrou na sua conta. Agora, se sai algo, ele subtrai. Está saindo, indo embora. Então é menos. Então logo aqui no valor, pessoal, o que eu vou fazer? Como entrou o dinheiro na minha conta, um salário, eu vou colocar o valor. Se você quiser, sim, você pode sempre usar mais e o valor. Exemplo, 2.500. Enter. Se fosse um valor negativo, eu iria colocar menos 2.500. Ou seja, eu defino o que é entrada e o que é saída pelo símbolo, pelo sinalzinho. Deixa eu colocar 2.500. E agora tem um detalhe interessante aqui. Toda vez que for um valor positivo, eu gostaria de deixar a célula verde, de modo automático. E se for negativo, vermelha. Então já clica nessa célula aqui. Lá na página inicial, em formatação condicional, a gente vem em regras. E então, é maior do que. Porque toda vez que eu tiver uma célula que ela é maior do que 0. Mas por que maior que 0, professor, e não outro número? Porque o 0 pode ser o nosso ponto de referência. Tudo que é maior que o número 0 é algo positivo. Pelo menos nesse caso vai funcionar muito bem. O que é maior que 0? 1.000 é maior que 0? É. Então, fica verde, é positivo. E menos R$500 é maior que 0? Não, é menos que 0. É negativo. Então, a regra aqui funciona bem. Eu quero deixar tudo que for maior que 0 com uma cor verde. Ok, pronto, já está funcionando. Agora, pessoal, voltando na formatação condicional, regras, é menor do que. Vamos colocar o vermelhinho. Tudo que for menor que 0, a gente pinta de vermelho. Ok, vamos fazer um teste? E se fosse um valor que está saindo da minha conta? Exemplo, menos R$150. Enter. Pronto, já fica vermelho automático. Então aqui a gente conseguiu definir
verde e vermelho, o que entra, o que sai. Por que eu fiz isso? Porque isso cria um visual bonito na planilha. Fica fácil de você bater o olho e saber que verde entrou, vermelho saiu. Você cria essa identidade visual. Porém, fica à vontade, usa a cor que você quiser. Eu estou dando exemplo, sugestão de verde e vermelho, porque geralmente é utilizado assim. Porém, fique à vontade para usar outros tipos de cores. Na próxima coluna, pessoal, eu vou escrever tipo, só para ficar fácil. O que é o tipo? É mais uma coluna automática. Mas, beleza, o que ela vai fazer? Ela vai retornar para você duas opções, entrada e saída. Toda vez que a gente tiver um valor positivo, retorna a entrada. E toda vez que for um valor negativo, retorna a saída. E isso fica automático. Então aqui no tipo eu vou fazer igual, a gente tem que automatizar. Mas por quê, professor? Se já tem o valor verde e vermelho, já é o suficiente. Concordo, já é o suficiente o verde e o vermelho do valor. Mas adicionar essa coluna do tipo, entrada, saída, vai ajudar muito na hora que a gente for fazer o relatório, o dashboard, os gráficos. Porque assim a gente vai conseguir separar o que é entrada e o que é saída. Fica muito mais fácil. Pensando no dashboard em si, tá bom? Tipo igual SE. Essa fórmula C é a que vai nos ajudar a identificar de forma automática o que é entrada e o que é saída. Clica duas vezes nela, 1, 2 para selecionar. E aqui no teste lógico eu vou fazer o seguinte, pessoal. Toda vez que o valor que eu tenho na esquerda, ele for, olha o símbolo que eu vou usar, maior do que zero. O que é maior que zero? O que isso quer dizer? Que é um valor positivo, que é uma entrada. Então, ponto e vírgula, abre aspas, entrada, fecho aspas. Porém, e se não for uma entrada, o que ela vai ser? Vai ser uma saída. Então, ponto e vírgula, abre aspas, saída. Fecho parênteses, enter. É isso aí, já está funcionando. Se eu colocasse aqui um valor negativo, exemplo, menos 150, iria escrever saída, olha que legal. E sabe o que dá para a gente fazer com isso? Também na entrada e na saída a gente define entrada é verde e saída é vermelha. Assim essas duas células ficam pintadas. Fica um visual bem legal na planilha. Formatação, regras, é igual a. Agora é diferente, hein? É igual a. Toda vez que entrada, eu quero pintar de verde. E então ok. E se for uma saída? Formatação, regras, é igual a saída. Pessoal, atenção, muita atenção, cuidado. Aqui muita gente erra. Saída tá com acento? Não, né? Por quê? Porque eu escrevi sem acento. Então aqui também tem que estar sem acento. Você tem que bater as duas informações. O que você escreveu na célula tem que escrever na caixinha. Exatamente igual. Com acento, sem acento, com letra errada, escrito errado, do jeito que você escreveu. Você tem que bater as duas informações. Para funcionar a cor. Quero pintar de verde. Não, saída não, peraí. Saída vermelho. Pronto, ok, é isso aí. Vamos lá, se for menos, R$1.000. Enter. Pronto, ó, já fica tudo de vermelhinho. Se for positivo, 2.500, fica tudo de verde. E para finalizar, a gente pode ter uma observação. Por quê? Porque aí tem um campo a mais para você escrever alguma coisa que você acha que é importante, como receita mensal, salário mensal, salário do mês, enfim, você escreve algo que você quiser. É opcional. Você escreve se você quiser. Mas é bom que pelo menos tenha o campo, tenha a possibilidade de você escrever. Agora a gente vai fazer alguns ajustes finais nessa nossa tabelinha para que ela funcione de forma correta. O primeiro ajuste que eu gosto muito de fazer é, eu vou clicar aqui em cima na coluna, pessoal, clica, segura e arrasta para a direita, para selecionar tudo que a gente fez. E então eu vou clicar na página inicial e vou centralizar as informações ao meio, tanto na vertical quanto na horizontal. E agora aqui nesse valor, que é dinheiro, a gente pode clicar e selecionar a opção de dinheiro, para ficar mais fácil e mais correto, né? Dinheiro é dinheiro, então tem que colocar na formatação correta. E o que eu vou fazer agora? Selecionar tudo, a primeira e segunda linha, e vou inserir uma tabela. É muito importante ter uma tabela no Excel, porque a tabela vai nos ajudar muito na hora que a gente for fazer o relatório, as análises, os gráficos. Então clique em inserir tabela. Nessa janelinha nova que vai aparecer, sim, minha tabela tem cabeçalho, então ok. É isso aí, pessoal, a gente já tem uma tabela no Excel. E se você quiser, o que dá para fazer? Melhorar um pouco mais o visual dessa sua tabela. Como? Você pode clicar aqui em todo o cabeçalho, clica, segura e arrasta até o final. Página inicial, coloca uma corzinha diferente para ele, ó, uma cor às vezes mais forte. E já está funcionando. Então, a gente pode até testar para ver se está tudo certinho. Como que a gente usa a tabela? Sempre na próxima linha vazia? Não. Você não vai lá no final digitar coisa, que senão não vai funcionar. Você tem que, literalmente, clicar na próxima linha vazia. No caso, eu digitei informação na linha 2, então agora é linha 3. Sim, tem que ir na sequência, tá, pessoal? Vou colocar aqui uma data qualquer, dia 2/1/2027, Enter. Olha, já funciona. Mês e ano retornou. E aqui também, ó, já deu para ver que a fórmula está funcionando.
Ah, mas tá escrito saída. É, mas ainda não tem nem valor aqui. Então você tem que preencher tudo, né, para a planilha funcionar de forma correta. Vamos lá, colocar aqui uma categoria que pode ser um gasto com moradia. E o que que a descrição é? Pode ser aluguel de janeiro. Fiz aqui um pagamento no boleto no valor de R$ 1.500. Enter. Opa, escrevi errado, tá vendo? Eu coloquei 1.500. Ficou vermelho? Não. Então tá considerando o quê? Uma entrada, tá verde. Então, opa, fiz errado. Vamos lá, é menos 1.500. Menos 1.500. Enter. Mais um benefício, mais um motivo legal de usar cores no Excel. Que fica fácil de você ver se você preencheu alguma coisa errada ou não. Porque entrada é verde e saída é vermelho. Então, se ficar diferente disso, é porque alguma coisa aí foi feita errado. O sinal tá diferente e assim vai. Pronto, já funcionou então, pessoal. Agora o que eu vou fazer? Já está pronta a nossa tabela. Eu aconselho até que você faça o mesmo. Preencha mais algumas informações, algumas linhas. Toma um tempinho, pausa o vídeo, preenche, para ficar bem grandinha a sua tabela. 10, 15, 20 linhas. E aí depois a gente faz o relatório, tá bom? A análise. Eu vou fazer isso, então eu vou pausar o vídeo. Eu mesmo vou preencher aqui algumas informações fictícias. Entra, sai, dinheiro da conta, enfim, vou preencher aqui. E a gente vai para a segunda parte, que é fazer o relatório, as análises, o dashboard, os gráficos. Pronto, pessoal, agora a gente pode continuar com a segunda parte. Já fiz aqui o lançamento de várias entradas e saídas de dinheiro. Ficou bem completo mesmo, com bastante entra e sai, bastante movimentação. Inclusive aqui na minha lista eu coloquei outras opções diferentes, ó. Mas aí o que você pode fazer? Você vai usar essa categoria conforme faz sentido para você. Aqui eu usei para mim, mas aí você vai usar para o seu uso real. O que eu vou fazer agora? Vamos fazer o dashboard, os gráficos, as análises. Só que antes da gente fazer o dashboard, eu acho importante trocar o nome dessa aba para não confundir depois. Clica com o botão direito aqui e então renomear. Você pode escrever lançamentos ou entradas e saídas. É você que define o que fica mais fácil. Agora vamos lá, clica no botãozinho de mais para adicionar uma nova aba. Botão direito do mouse, renomear e vamos chamar essa aba de dashboard. Enter. O que eu quero começar fazendo aqui no dashboard? Eu vou clicar na primeira linha e vamos fazer um cabeçalho bem bonito. Um layout para ficar com estilo de site mesmo. Clica na primeira linha do Excel, página inicial, e então pega uma cor que você goste. Eu vou usar azul, tá, pessoal? Mas, se você quiser usar outro tipo de cor, você usa, fica à vontade. Vou pegar aqui um azul escuro. E agora, na segunda linha, eu vou clicar e usar uma outra tonalidade de azul, talvez um azul mais escuro ainda. Talvez a linha 1, eu acho que eu vou deixar um azulzinho um pouquinho mais claro. Pode ser esse daqui. Nessa primeira linha 1, eu clico na primeira célula e vou escrever Dashboard. Dashboard, acho que só isso tá bom, mas se você quiser, você pode escrever outro título. E vou aumentar bastante o tamanho da letra. Vou colocar uma cor que dê um pouco de destaque. Posso até colocar aqui um efeito diferente, enfim. E a linha 2, pessoal, eu vou clicar na divisão de 2 com 3 e arrastar para cima, para poder deixar ela bem fininha. Para ficar com um visual interessante. Ó, realmente parece um site que a gente está fazendo. E aproveita e clica aqui no exibir, e então linhas de grade, remove essa opção. Por quê? Como você está vendo na tela aqui do lado, o Excel ele remove as linhas que dividem colunas e linhas. E assim fica bem mais clean o visual. E para que a gente possa adicionar aqui os gráficos, eu vou voltar na planilha que fizemos de entradas e saídas. E olha só o benefício legal de usar a tabela. Quando você clica no inserir, você vai ter disponível essa opção tabela dinâmica. É ela que vai nos ajudar muito a fazer as análises, os resumos. Mas por que é importante ter tabela dinâmica no Excel? Para te ajudar a fazer resumo, tá, professor? Já falou isso, né? Tá ficando redundante. Mas enfim, digamos que eu te pergunte o seguinte, quanto que você teve de entrada de dinheiro e saída de dinheiro? Como é que você faz para somar isso daqui? Seria ter que somar o que é entrada, mais o que é entrada, mais o que é entrada, e depois saída com saída. Olha o trabalho. Com a tabela dinâmica é bem fácil fazer isso. E se eu te perguntasse algo mais avançado ainda? Quanto que você teve no mês de janeiro, só o mês de janeiro, eu não quero saber dos outros meses que estão aqui embaixo, ó. Quanto que você teve só no mês de janeiro de entrada? Ou só de saída? Ou ainda, a diferença de um com o outro, o saldo, só no mês de janeiro. Vai complicando, né? Então por isso que a tabela dinâmica é bem legal de se utilizar. Inserir tabela dinâmica, cuidado. Não é para clicar no OK ainda, porque a gente vai selecionar a segunda opção, planilha existente. Clica na setinha para cima e vamos aqui na última aba, que é Dashboard. E então clica mais ou menos na célula B6, B5, enfim. Setinha para baixo, OK, pronto. Nessa tabelinha nova que eu adicionei, é onde a gente vai fazer o resumo que a gente precisa. No caso, como é que a gente usa a tabela dinâmica? Aqui na direita aparece para mim as configurações da tabela dinâmica.
E aí eu posso configurar do jeito que eu acho que fica bom. Como exemplo, eu gostaria de ver todos os meses que eu tenho. Então eu vou pegar, pessoal, o mês, clico, seguro e arrasto o mês e coloco nas linhas. O que o Excel vai me mostrar? Todos os meses que eu tenho, de 1 até 12. Professor, meu não ficou com 12 meses. Não está aparecendo. Sabe por que não está aparecendo? Porque a sua tabela não tem 12 meses. Não tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. Por isso, tá bom? Se você, à medida que você for preenchendo, vai aparecendo aqui. Então não se preocupa, se apareceu até só janeiro, só mês 1, é porque você só tem isso lançado na sua tabela. Então, tá certo, é isso mesmo. O Excel, ele mostra o que você tem de informação na tabela. Ele não vai inventar coisas. Então aqui eu já consigo ver de janeiro até dezembro, porque sim, na minha tabela eu tenho todos esses lançamentos. Eu já fiz do ano inteiro, para ficar mais fácil a gente visualizar como que vai ficar a planilha no final das contas. Indo aqui para a direita agora, o que eu quero saber? O valor. Então vou pegar o valor, pego, seguro e solto ele dentro dos valores. O que isso vai me mostrar? Vai me mostrar, pessoal, o saldo. Tá vendo que tá bem baixinho? 349? Mas por que está mostrando esse 349 se só no mês de janeiro já teve um salário de 2.500? Por que não está mostrando ele aqui? Porque entrou dinheiro, mas também saiu. E esse valor, ele é a soma dos valores positivos e negativos. Então, ele mostra o saldo no final das contas. Se você quer ver o que entrou e o que saiu, um do lado do outro, vamos voltar aqui nessa tabelinha, a gente pega o tipo, clica, segura e arrasta e solta nas colunas. Porque agora sim, cada coluna a gente vai conseguir ver. Uma sendo a entrada, outra sendo saída e outro total geral, que no caso é o saldo. Então, se no mês de março entrou 15 mil reais na conta e saiu 4 mil, o saldo é 11 mil. Então já está certinho essa diferença de uma coisa com a outra. E algo interessante que fica de se fazer com essa tabela é inserir um gráfico para visualizar melhor esses resultados. Então você pode clicar na tabela, aqui em cima no inserir, você vem em gráfico de colunas. Pronto. Aqui eu consigo comparar o que entra e o que sai. Só que este gráfico, na minha opinião, não está muito simples de observar, de visualizar, de entender o que está acontecendo. Então vou te dar algumas ideias, sugestões para melhorar ainda mais o visual desse gráfico, para ficar muito bonito mesmo. Deixa eu pegar esse gráfico, clica e arrasta e coloca ele aqui em cima. Puxa um pouquinho para baixo. E aqui para o lado também, ó. Joga um pouquinho o Excel para o lado. Aumenta ele. Eu vou remover primeiro as informações que eu não vou usar, pessoal, como exemplo. Esses valores da esquerda não precisa, posso remover tudo. Basicamente eu vou remover tudo, as linhas de fundo. Depois a gente adiciona, caso alguma coisa seja importante. Essa legenda de entrada e saída não precisa. E esses botõezinhos que ficam aparecendo no gráfico também não precisa. Então eu clico aqui em cima em análise de gráfico dinâmico, botões de campo e ocultar tudo. Pronto, agora eu consigo ver o gráfico mais limpo, digamos assim. O que eu vou fazer para melhorar mais o visual? Essa barrinha azul, ela representa a entrada. E a laranja, a saída. Como é que eu sei? Bom, se eu deixar o mouse por cima, eu já consigo ver, ó, que ele aparece uma caixinha me mostrando, que é uma entrada. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse nessas barrinhas de cima e vou vir em formatar série de dados. Aqui na direita, eu vou começar com uma configuração bem simples. Sobre a posição de série, eu vou aumentar no máximo. Deixar 100%. Por quê? Porque uma barrinha fica perfeitamente alinhada com a outra. Isso melhora bastante o visual. Além disso, a largura do espaçamento eu vou diminuir, pessoal. Por quê? Porque aí fica uma barrinha mais grossinha, fica mais fácil ainda de ver os valores, os resultados, ó. E se você quiser, agora você pode até mudar a cor. Clica na caixinha de cores, preenchimento, pega uma corzinha verde. E aqui o gráfico de baixo, você pode clicar nele e pegar uma outra corzinha, talvez um vermelhinho. Pronto. Assim você consegue pintar, ó, a barrinha de cima e a barrinha de baixo. Eu vou até deixar um verdinho mais escuro, ó. Pronto. Tá vendo que aqui a gente tem a definição dos meses? Janeiro, fevereiro, março, etc. Mas não tá fácil de ver, concorda? Tá difícil, tá muito próximo uma cor da outra e eu não consigo ver. Então o que eu vou fazer? Botão direito em cima desses números e vou vir aqui em formatar eixo. Agora aqui na direita eu vou clicar na caixinha de cores, preenchimento, e vou escolher uma cor preta. E agora aqui em cima na página inicial eu vou pegar a fonte e colocar uma cor branca. E dá até para aumentar um pouquinho, pessoal, o tamanho da letra. Deixar 10 mais ou menos. Olha só, agora dá para ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Mas me diz aí, aqui no mês de março, mês 3, quanto que entrou e o quanto que saiu? Me diz em dinheiro, em valor. Não dá para saber, né? Porque eu não consigo ver os números. Então vamos colocar os números aparecendo nesse gráfico. Clica no gráfico para selecionar ele. Vem aqui em cima em Design. Aqui na esquerda, adicionar elemento, rótulos de dados e então extremidade externa. Pronto, ó. Agora já consigo ver o valor em cima de cada barrinha. Mas, como são valores grandes, acaba um atrapalhando a visualização do outro. Olha como é que fica aqui.
Então, para melhorar ainda mais esse visual, você pode clicar com o botão direito do mouse em cima do número, formatar rótulos de dados, e aqui na direita, meu conselho, deixa em número e coloca apenas número. E no de cima faz a mesma coisa. Deixa apenas como número. Pronto. E aí você pode clicar no gráfico como um todo, clica nesse botãozinho de mais e adiciona título do gráfico. E aqui sim você pode colocar, exemplo, entradas e saídas mensais. E entre parênteses você coloca RS cifrão, para você saber que o número que está aparecendo é dinheiro, é valor. E agora já ficou um gráfico bem mais visual, pessoal. Eu consigo comparar o que entra e o que sai da minha conta utilizando essa tabelinha dinâmica que a gente fez. E uma informação muito importante. Se eu adicionar uma nova informação na minha tabela, não vai atualizar automaticamente. Eu não vou conseguir ver aqui no dashboard. Então como é que eu faço para resolver isso? Sempre que você adicionar, colocar coisas novas na sua tabela, o que você vai fazer para poder visualizar lá no dashboard? Você simplesmente vai clicar em dados, atualizar tudo. Simples assim. Clicou aqui. Todos os gráficos, todas as tabelas que você tem são atualizadas. E aí tudo que você colocou de coisa nova aqui na sua tabela, sim, já vai aparecer aqui no gráfico. Aí sim vai funcionar, tá bom, pessoal? Agora um outro tipo de análise que eu consigo fazer. E para facilitar, eu vou selecionar essa tabelinha dinâmica que eu fiz, e então eu vou copiá-la com o Ctrl C. E depois eu posso usar o Ctrl V para colar. Ctrl C para copiar, pulo 1, 2, 3 linhas, Ctrl V para colar. Agora nessa tabela dinâmica de baixo, eu gostaria de ver apenas o saldo. E o saldo, no final de contas, é isso daqui, ó. Mas por que eu quero ver o saldo se aqui em cima eu já consigo ver, ó? O saldo em janeiro é 300. O saldo no mês 7 é menos R$1.000. Enfim, já consigo ver por aqui. Tudo bem, mas eu gostaria de ver o saldo de forma gráfica. E aqui eu não consigo ver, ó. Não mostrou. Então nessa tabelinha de baixo, eu vou deixar apenas o saldo. Deixa eu fechar esse painel aqui. Pronto, para abrir de novo o painel da tabela dinâmica. Sim, eu quero os meses nas linhas, os valores dentro do valor e tipo na coluna. Não quero mais o tipo. Eu clico e removo. Pronto. Agora sim, pessoal, consigo ver apenas o valor em si, só o saldo. Clicando nessa tabela agora, eu consigo inserir um gráfico de linhas. Vamos usar um gráfico diferente. Pronto, então aqui está o saldo, a mês. E vamos melhorar bastante também o visual desse gráfico. Deixa eu pegar ele aqui e jogar para o lado. Puxar ele aqui para a direita para ficar maior. E o visual desse gráfico eu acho que a gente pode melhorar do mesmo jeito que a gente fez antes, removendo tudo que não vai usar. Esses valores aqui à esquerda, deleto, linha do fundo, deleto, legenda, deleto. Clico aqui em cima em análise de gráfico dinâmico e oculto tudo para não precisar ficar vendo. E o título já posso clicar e colocar como sendo saldo mês a mês. E esse gráfico de linha, pessoal, eu vou clicar com o botão direito em cima dele, formatar série de dados e vou te mostrar uma configuração bem legal. Tenta lembrar, ó, visualiza o jeito que está essa linha aqui. Vai melhorar muito. Eu vou vir aqui na caixinha de cores, linha, largura, vou aumentar bastante essa largura para ficar bem mais fácil de ver a linha. Exemplo 6, ó, fica bem mais grossinha. Agora eu vou trocar a cor, vou deixar um azul mais escuro e linha suavizada. Olha essa opção que o meu Excel tem. Se o seu tiver também, eu aconselho bastante. Olha o que acontece, a linha ela vai ficando mais suavizada, mais redondinha. Eu gosto bastante desse efeito. E aproveita agora, clica no botãozinho de mais e vem em rótulo de dados. Pronto. Porque assim a gente consegue ver o valor de cada ponto da linha. Só que ainda está vendo que o valor fica meio misturado com a cor da linha? Para melhorar essa visualização, você pode clicar nos números, botão direito, formatar rótulos de dados. Agora aqui na direita você pode vir em caixinha de cor, preenchimento sólido, e coloca uma cor azul, qualquer azul. E a transparência deixa mais ou menos em 50%. E o que você pode fazer agora, pessoal? Aqui na última opção, rótulo, minimiza opções de rótulo e abre número, e deixa o geral como número. E deixa com 2 casas decimais, eu acho que tá bom. Mas aqui em cima, na página inicial, eu posso aumentar um pouco o tamanho da fonte, colocar uma fonte branca e um efeitozinho, porque aí fica mais fácil de visualizar os valores. Olha que legal que fica. Aí eu já consigo analisar o saldo mês a mês. O crescimento, a evolução, quanto que sobrou e etc. Então aqui a gente já tem 2 análises legais. Eu consigo comparar entrada versus saída e, além disso, saldo mês a mês. Com a tabela dinâmica, a gente pode continuar fazendo infinitas análises. Porém, eu vou fazer mais uma que eu acho que vai ficar muito interessante. Eu vou copiar mais uma vez essa tabela dinâmica, Ctrl C, clico aqui embaixo, Ctrl V. E agora eu gostaria de ver, pessoal,
por categoria. O que entrou e o que saiu por categoria. Vai ficar bem interessante. Então, ao invés dos meses, a gente vê por categoria. Então, nessa tabela dinâmica, aqui do lado, vamos fechar de novo esse painel para abrir a tabela dinâmica. Já temos o valor, mas aí eu vou pegar a categoria. E vamos remover o mês também, ó. Remove o mês, desabilita ele. Vou pegar a categoria, clico, seguro e arrasto aqui nas linhas. Pronto. Agora eu também vou usar o tipo e colocar ele dentro das colunas. Então fica assim a configuração, ó. Categoria nas linhas, nas colunas a gente usa o tipo, e nos valores a gente usa o valor. Porque na tabela dinâmica eu vou conseguir ver e comparar o que entrou versus o que saiu por categoria. Fica algo bem interessante. E se você quiser organizar de modo mais inteligente, você pode clicar nesse primeiro filtrozinho que você tem, e então em mais opções de classificação você vai usar decrescente usando soma de valor total e clica no OK. O que vai fazer? Você vai conseguir ver primeiro as entradas e depois as categorias de saída. Agora, pessoal, a gente vai clicar no inserir e vamos inserir um gráfico de barras, porque assim a gente consegue comparar, ó, tudo que saiu versus tudo que entrou. Fica um gráfico interessante. E nesse caso, mais uma vez, vamos remover as informações que não vamos usar. Como? Deleta os valores aqui de baixo, deleta as linhas. Eu vou deletar tudo nesse caso, né? Menos as barrinhas em si. Não faz sentido deletar as barras. Inclusive, sim, os valores que estão aqui, pessoal. Deleta eles também. Clique e delete. Agora, vamos lá em cima em análise de gráfico, botões de campo, ocultar tudo, igual a gente está fazendo sempre. Pega esse gráfico, coloca ele aqui embaixo, aproveita e aumenta bastante aqui o tamanho dele, para ele acompanhar o tamanho dos outros gráficos. O que eu vou fazer com esse gráfico? Eu gostaria de ver o nome da categoria, porque não está nada, só está as barrinhas e também os valores. Só que antes da gente chegar nesse ponto, vamos colocar informações importantes, como o título do gráfico. Então, clica no gráfico, vem aqui no design, adicionar elemento, título do gráfico acima do gráfico. Aqui o que a gente tem? Entradas e saídas por categoria. Além disso, pessoal, eu vou também clicar aqui no design, adicionar elemento, rótulos de dados e então extremidade externa, para mostrar os valores em cima de cada barrinha. Mas eu não quero só mostrar o número em si, eu também gostaria de ver o nome da categoria. Então vou clicar com o botão direito nesses valores, formatar rótulos de dados, e aqui na direita eu vou também selecionar a opção nome da categoria. E vou fazer a mesma coisa para essas barrinhas aqui de baixo. Nome da categoria, pronto. Só que tá vendo que ficou muito em cima uma coisa da outra, muito amontoado? O que você faz? Você clica dentro do gráfico para você ativar esse segundo retângulo. E aí você puxa ele um pouquinho para dentro. Clica nas bolinhas, arrasta para dentro, aqui também arrasta um pouquinho para dentro e pronto, já resolveu. E para melhorar o visual das barrinhas, vamos começar pela laranja. Clica nela. Aqui na direita, vamos em opções de série, sobreposição. Vamos deixar isso daqui em 100%, vamos ver como é que fica. Melhorou. E largura vamos diminuir bastante, deixar mais ou menos em 30%. E agora aqui na caixinha de cores, preenchimento, laranja eu vou trocar para vermelho. E o azulzinho eu vou trocar para verde, o mesmo verde que eu usei antes. Agora eu já posso até fechar, pessoal, esse painel, fechar essa tabelinha aqui também. E basicamente o nosso dashboard foi finalizado. A gente já consegue ver tudo que a gente precisa. E uma coisa bem interessante para esse gráfico aqui de baixo, você concorda que nele a gente consegue apenas ver as informações gerais. Então aqui o salário, ele está mostrando 100 mil reais. Nossa, que salário alto, não sei o quê. Mas aqui está o acúmulo de vários meses, vários anos, está tudo somando. E se eu quiser ver só o mês de janeiro, só o mês de fevereiro, só o mês de março e assim vai? Como que eu faço essa especificação? Eu posso clicar nessa tabela dinâmica e lá em cima em análise de tabela dinâmica eu seleciono inserir segmentação de dados. Porque aqui eu posso escolher a opção mês, clicar no OK e então eu posso filtrar apenas o mês que eu quero ver. Olha que legal que fica. Janeiro, fevereiro, março, abril. Tá vendo que o gráfico ele vai sendo atualizado para mim? Ele me mostra as informações só do mês que eu selecionei. Então no mês 3, aqui eu consigo ver salário, venda, freelance, rendimentos, alimentação, etc, etc. Tudo que é referente ao mês que eu selecionei. E assim vai, tá, pessoal? Então fica assim um filtro bem legal. E esse filtro, inclusive, você pode clicar aqui em cima na segmentação e trocar a cor dele. Amarelo, azul, laranja, verde. Você pode colocar uma cor que faz sentido para você. E aí você, à medida que você vai trocando ele, o gráfico também vai sendo atualizado juntamente com a tabela. Então eu espero realmente que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. Ah, professor, deu erro. Não acabou o vídeo não. Olha aqui. Por que dá esse erro de hashtag no Excel? Porque a coluna está pequena demais. Então você tem que, na divisão de uma coluna com a outra, arrastar para a direita. Clica e arrasta um pouquinho. Pronto. Olha lá, já mostrou o valor, tá bom? Que bom que deu tempo da gente mostrar a resolução
deste possível problema, entre aspas, né? Obrigado, pessoal. Quer mais vídeos como esse daqui? Deixa nos comentários. Manda mais, porque assim eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo e eu continuo trazendo. Inclusive, deixa sua sugestão, o que você gostaria de ver. Obrigado e eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.